Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Braga e este é o AGL Convida. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui no nosso programa a professora e acadêmica Roseli Rodrigues. Roseli é formada em letras pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, em pedagogia na Faculdade Plínio do Amaral de Amparo, foi professora da rede estadual de ensino desde 1970. Ministrou aulas na rede municipal, na Fundação Educacional Guaçuana, foi coordenadora, trabalhou na delegacia de ensino, entre outras coisas. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da acadêmica Roseli Rodrigues e como é que ela perambulou nesse universo da educação. Roda a vinheta. Boa noite, Roseli. Boa noite. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui no AGL Convida para conversarmos um pouquinho sobre a sua trajetória. Falar de quem a gente gosta é muito fácil, né? Eu tenho uma admiração pela professora Roseli, porque ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. A Roseli assumiu um protagonismo numa época onde normalmente a evidência estava nos homens, né? Década de 70, 80, e a Roseli abriu muito espaço, né? Abriu o caminho para que outras mulheres pudessem vir no rastro dela. Então, para mim é uma honra, Roseli, receber você aqui nesse espaço que é nosso, né? O espaço é da academia, e eu costumo dizer que nós não fazemos nada sozinhos, né? Em que pese esse programa ter o nome da AGL, mas ele é fruto de uma parceria, né? Entre o grupo Inspirados do Rap, o projeto Anjos da Rua, e nós estamos aqui, né, gravando esse programa no FBJ Home Studio, né? Então essa parceria entre essas entidades que possibilita a nossa estada aqui, né? E eu gostaria, Roseli, para nós iniciarmos o programa, lá no início da sua carreira, né? Ainda enquanto estudante, né? Por que educação? Por que ser professora? Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu estou muito feliz de encontrar vocês, meus antigos amigos, meus velhos amigos, num encontro que vai me fazer recordar muita coisa e colocar, assim, um pouco da minha vida em evidência, minha vida profissional, minha vida como professora. Na verdade, quando eu era jovem, que estava escolhendo uma carreira, nós não tínhamos muitas oportunidades. Geralmente, mulher era professora, enfermeira ou médica, né? Não tinha outras possibilidades, era aquilo. E eu, na onda da época, fui ser professora. Na verdade, eu queria fazer assistente social, que eu sempre gostei muito do social, sempre trabalhei
no social. Trabalhei não, tinha admiração pelo trabalho social. Mas meu pai era bastante enérgico, ele falou, ou você vai ser professora ou você não vai fazer nada. Porque esse caminho que você está querendo trilhar é muito sofrido e eu não quero ver você nele. É de exige muito coração, muita disponibilidade e eu não quero ver você sofrendo na execução da sua profissão. Professora vai ficar bem. E eu fui. Que professora de quê? Disso, daquilo. Como eu era boa em português, gostava sempre de falar, mas na época eu era muito tímida, não tinha condição de falar, mas eu queria, gostava. Eu falei, vou fazer letras, tá? Fiz, fui para. O primeiro ano eu fiz em Poços de Caldas porque exigia latim em Campinas e eu não tinha latim na época, eu fiz magistério. Então eu fiz o primeiro ano em Poços de Caldas que não tinha o latim como para entrar. Aí fui para depois do primeiro ano vou transferir para Campinas e terminei meu curso em Campinas. Assim que eu terminei, a gente já ficou na briga para dar aulas. Na época, para pegar aulas era em como é que chama? Casa Branca. Casa Branca? A nossa delegacia ia até Casa Branca e a gente tinha que ir até lá para. Então, toda semana pegava o trem, ia para Casa Branca para ver se pegava aula. Não pegava, vinha toda enchavida, né? Aí eu dei sorte que uma professora do Luiz Martini tirou licença para casar e eu estava no segundo ano de faculdade ainda, mas eu já estava buscando trabalhar. E não acharam professora. Aí eu fui chamada, peguei 20 aulas, então comecei minha carreira aí, substituindo uma professora antiga da escola que ia se casar. E aí começou a minha saga, daí dessa passava para outra, como eu já tinha os pontinhos, aí outra ia casar, ou ia outra ter filho, eu fui indo. Aí no ano de 1981, eu prestei concurso para efetivação. Só que a escola que estava disponível para mim era em São Paulo. E eu estava com um bebê, tinha acabado de casar, estava com um bebê novinho. Mas fui, enfrentei, eu saía do Iguaçu, à noite ainda. Saía do Iguaçu 4 horas da tarde, chegava em São Paulo às 6, 7 horas, pegava um circular no meio de uma avenida lá, que eu nem lembro mais o nome, ia para a escola, saía 11 horas da noite, na escola de periferia, perigosa. E fiz essa vida durante meio ano, na verdade, foi meio ano, de agosto que eu assumi, mas daí eu era efetiva, né? Aí quando terminou o ano, saiu a possibilidade de eu voltar para o Iguaçu, na escolha de cadeira, como dizia antigamente. Aí vim direto para o Luiz Martini. Aí trabalhei no Luiz Martini durante 20 anos dando aula, um tempo feliz, a escola era muito boa, nós tínhamos uma direção severa, a escola funcionava belezinha. Então, aí quando estava terminando o meu tempo de Luiz Martini, surgiu a oportunidade de eu ser coordenadora de área. Aí saí da sala de aula e fui para a coordenação. Só que deu os 25 anos meu de trabalho. E estava num projeto de lei de mudanças na área da educação. Eu fiquei com muito medo de mudar, pedi aposentadoria. Então eu me aposentei, eu não tinha bem 40 anos ainda. Já estava aposentada. Aí, mas eu falei, não vou parar de trabalhar, vou procurar outra coisa. Aí numa caminhada pela rua encontrei o que foi nosso vice-prefeito, professor Geraldo, que foi meu professor de escola também. Conversando com ele, eu falei, professor, eu não gostaria de parar, não. Ele falou assim, ele tinha acabado de ganhar a eleição com o Coelho. Aí ele me convidou para coordenar o CAIC. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque no CAIC eu pude ser minha assistente social. Eu pude exercer a função que eu tanto sonhava, que era trabalhar com a pessoa. Ensinar, tudo bem, é importante, é fácil. Mas ensinar não dá uma satisfação tão grande para mim, não deu para mim, porque eu gostava de formar pessoas. Eu gostava de fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu assumi o CAIC, lá era uma escola muito problemática. Era uma escola com bastante jovens, delinquentes, como se diz, invadia a escola na hora do recreio, roubava lanche das crianças. Era uma escola com bastante problema social. Eu me vi no paraíso, falei, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou exercer aquilo que eu sempre quis,
E foi onde eu consegui. Então tinha um grupo de jovens, de moleques, né, de rua, que na hora do recreio eles ficavam juntos assim na porta da escola, e a hora que dava sinal eles invadiam. Derrubava o professor, derrubava as coisas para pegar lanche, roubava lanche das crianças. Aí eu falei, bom, isso aí vai ter que acabar. Com polícia eu não quero, porque acho que educação a gente trabalha de forma diferenciada. Não é a polícia que vai resolver. Sim. Botar todo mundo no paredão lá e não vai fazer nada com os moleques. Eu falei, tem que trabalhar o social. Sim. E aí comecei. O que eu fazia? A hora que eu via que eles estavam se reunindo na porta da escola, eu saía e sentava no meio deles. Eu já inibia um pouquinho. Eles ficavam olhando para o outro, não sabiam o que fazer. Aí eu comecei a conversar. Por que vocês fazem isso? Qual a razão? A gente quer comer, ninguém deixa. Eu falei, tu vai comer. Só que vocês vão ter que ser cidadãos, vão defender o bairro de vocês. Quem quer comer, chega até mim e fala. Eu vou deixar vocês entrarem e comer a merenda. Porque o Hélio deu carta branca para mim trabalhar lá. Então eu falei, só que vocês vão ter um crachá, vão ter uma identificação, entrar na portaria, educadamente, pedir pro porteiro para vocês entrarem. Só que vocês não vão junto com as crianças. Depois que as crianças entrarem, vocês entram e quem quer comer? E assim eu comecei, sabe, trabalhar. Tinha uns da turma do hip hop, os antecessores lá, que também queriam o rádio para dançar hip hop, que eles não tinham. Falei, ótimo, vamos botar um crachá nos seus peitos, vocês vão vir dançar hip hop de sábado. Eu deixo um rádio disponível para vocês, o CD vocês têm, vocês usam uma sala aí, ensaia. E formaram o grupo onde nasceu os Anjos da Rua. Que legal. Foi aí que começou tudo, sabe? Com os meninos de uma época que eles eram bastante problemáticos, bastante assim, eu consegui conquistá-los. E aí tudo que eu fazia na escola, eles participavam. Eles faziam música na hora do recreio. Daí eu comecei, sabe, a ver aqueles que tinham mais talento, cantar na hora do recreio, tocar com as crianças. Hoje eu tenho um orgulho muito grande que um deles, esse não era da turma da pesada, mas era um menino meio que sozinho na escola, assim, a mãe, o pai não tinha direito. Eu recolhi, ele gostava de ficar na biblioteca. Falei, então, você vai ficar na biblioteca tomando conta para mim. Não tinha um bibliotecário, eu falei, você vai ficar, você abre a biblioteca e os professores vão vir com os pequenininhos aqui, você vai orientá-los a pegar livro, a ler, a revolver. Você vai trabalhar na biblioteca. E ele ficou. E hoje, para minha grande orgulho e alegria, ele é padre no Vaticano. Ele saiu fora do Brasil, foi para a África, fez missão na África. Que legal. Hoje, ele é um estudante para padre no Vaticano, na Itália. Viaja o mundo, faz missão aqui, ali e lá, Paulinho. Bacana. E eu tenho o maior orgulho que eu dei se eu não tivesse recolhido esse menino na escola, talvez não desse certo. Sim. E eu vi nele um potencial assim. Então ele cuidava das pequenininhos para mim, na hora do recreio, os pequenininhos lá, ele ajudava, lia para as crianças. Então eu introduzi. E o Kaique eu consegui reconquistar assim, aos poucos. Fazendo. Então, quem gostava de dançar, eu deixava dançar. Quem queria futebol, eu tinha até no meio dos que jogavam futebol lá, ex-presidiários, pessoa que ninguém dava oportunidade por preconceito. Eu não deixava. Põe um crachá, você entra tal hora e sai tal hora. Se não obedecesse, não entrava mais. Eles sabiam que era assim, e assim eu fui pacificando o Kaique. O Kaique virou uma escola da população, porque o objetivo dela era esse. A escola, o Kaique, hoje não é mais. Hoje já fecharam tudo, já não tem essa característica de escola da comunidade, a escola só. Mas antigamente era. Eu tinha curso de balé, datilografia, curso de dança, a dança de rua era um ponto forte lá dentro. E assim eu conquistei a comunidade. O Kaique, ele foi criado com o intuito de ser uma escola para todos, desde do prézinho, do berçário, né, lá tinha o berçário, até a criança sair para a faculdade. O objetivo era esse. E o que quer dizer a sigla Kaique? Kaique é Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Que legal. É um centro mesmo. Então nós tínhamos lá a creche, né? Tinha quase 200 crianças na creche, desde bebezinho, a partir de um mês
até 5 anos. 6 anos já saía e ia para o primeiro ano, na própria escola. Saía do primeiro ano e ia para o colégio, para o antigo ginasial, lá dentro da própria escola. Aí que eles saíam para procurar uma escola de fazer o que quisesse da vida, né? Estudar, segundo grau, etc. Então, eu tenho, assim, bastante orgulho daquilo que aconteceu. Claro que não fui sozinha. Eu tinha parceria com médicos, eu tinha médicos amigos que, quando eu notava alguma coisa na criança, eu ligava para eles, eles me atendiam na hora. Então, a gente corrigia criança. Eu tive a oportunidade de uma menina que estava, assim, desfalecendo de infecção. Ela começou a parar de ir na escola, eu fui ver na casa dela por que ela não estava indo. Ela estava lá deitadinha. Aí peguei, já pus no carro, levei para o hospital. O doutor Mota, que era meu parceiro, já viu a menina estava morrendo com infecção de rim. Jesus. Aí fez uma mini cirurgia lá, um tratamento, a menina cresceu, casou, tá belezinha. Então eu tinha esse olhar para todos da comunidade. Criança que passava necessidade, nós tínhamos uma família que os meninos não iam na escola, já estava em idade escolar, o pai não ligava, né? Ficava na rua, catava os gêmeos, levei para a escola ali, nós fizemos, eles não falavam, eles tinham 7, 8 anos e não falavam. Não falavam porque eles eram largados, eles não tinham assim atenção de ninguém, conversava com eles. E a gente conseguiu resgatar muita criança naquele bairro tão problemático. E hoje a escola funciona bem, né? Hoje a gente vê que ela é bem organizada, não tem mais aqueles grandes problemas que tinha. E foi, assim, uma iniciativa de amor, na verdade. Bastante amor de como se diz, suprir aquilo que eles precisavam. Então, cada um tinha uma atenção especial. Interessante. E a professora Roseli trouxe alguns pontos interessantes que eu gostaria de discutir. Eu peguei o final de uma época, né? E eu aprendi isso com um contemporâneo seu, o professor João Francisco Fantinato Pansani. Opa, Joãozinho, que foi meu diretor no SESI. Ele dizia o seguinte: a escola está para a comunidade, né? Na época, a escola fazia parte da vida da família do aluno. Família. Hoje, os professores conheciam o pai, conheciam a mãe. Às vezes, né, a criança era criada pelos avós, a escola conhecia. Né? E hoje não. Hoje parece que a escola se distanciou, né, da família, da vida social do aluno. Me parece que este é um dos motivos pelo qual a educação hoje não seja tão eficiente. Por quê? A senhora falou um negócio interessante. O aluno passa por um processo de formação. Hoje não. Hoje o aluno se tornou um produto, né? Quem toma conta de escola hoje não é mais um professor de carreira, é um empresário. E o empresário entende de negócio, não necessariamente de educação, né? E muito, por isso que eu gosto de enfatizar que a senhora, enquanto professora, foi uma mulher para além do seu tempo. Porque ao invés de afastar-se dos alunos, a senhora foi uma professora que chegou perto, acolheu, né? E isso faz toda a diferença na educação. Faz, porque ensinar a ler e escrever é só ter um pouquinho de cultura, é fácil. Agora, trabalhar com pessoas, com gente, precisa ter sensibilidade. Porque às vezes a gente teve casos, por exemplo, criança que dava um trabalho, uma menina que... Se ninguém... O que o professor faz? Põe de castigo, manda para a diretoria põe de castigo, suspende. E aí, educou? Não. Qual que é o problema da menina? Ela era abusada pelo pai. Olha só.
Quando você senta com a criança e procura saber qual é o problema que ela age daquele jeito, a gente vai ter uma surpresa muito grande, que são vários fatores. Vários fatores que levam a criança a dar trabalho. Sabe? Crianças que são abusadas, crianças que são marginalizadas, crianças que são usadas pela família. Se eu for contar aqui os casos que eu tive, que eu acudi, que eu levei problema de saúde mental, criança surda, que o pai e a mãe não percebia que a criança estava surda, que eu levei para médico, botei aparelho. No Kaique mesmo, na creche, tinha um menininho que tinha os 2 pezinhos para trás, assim. Ele era muito triste, porque todo mundo corria, ele não conseguia correr, ele andava de 4 pés, porque o pezinho dele não... Aí, o Denis ele chamava. Aí eu conversando com a coordenadora do Kaique, falei, o que a gente podia fazer pelo menino, né, pelo Denis? Para nós, toda criança tinha sua importância, qualquer probleminha a gente caía de pau em cima para resolver. Sim. Aí nós levamos no médico, a coordenadora, dona Gina, que foi minha parceira nessa vida do Kaique, nós levamos para o médico falou que ele poderia fazer uma cirurgia reparadora. Só que se fazia só naquela cidade que atende a Iguaçu. Eu tô meio, vocês desculpem que minha cabeça para nomes está meio complicada. E nós levamos, a Gina levou, pegou a mãe e levou. E o médico falou, não, tem jeito de corrigir. Ele ficou, corrigiu, operou, ficou com uma gaiola na perna lá um tempão. Inclusive um dia ele tirou tudo a gaiola, precisou voltar correndo para lá. O pezinho dele endireitou. A grande emoção nossa, que nós choramos que nem criança, foi o dia que ele entrou na creche com sapato. O sonho dele era usar tênis. Olha só. Ele nunca pôs um sapato no pé, porque o pezinho não tinha jeito. O dia que ele saiu do hospital, que ele recuperou tudo, ele entrou na escola para mostrar para nós, andando normal, com o pezinho para... Gente, não teve quem não chorasse. Então, isso foi um caso. Eu tive... Nossa, eu falei, eu teria que escrever um livro dos casos que eu tive lá, que a gente conseguiu resgatar. Criança abusada por pai, criança doente, criança sem assistência, criança com deficiência, que tinha direito à aposentadoria, nós arrumamos aposentadoria. Então foram milhares. Por que aconteceu isso? Porque não sou eu, mas eu consegui arrebanhar um pessoal junto comigo para ter um olhar de assistência total para a criança. Kaique era assistência, centro de atenção integral à criança. Se você quiser que a criança senta na escola e fica aprendendo a ler e escrever, isso você vai brigar, porque hoje o tempo é outro. Hoje vai ser muito difícil, eu acho, conseguir uma classe quietinha, belezinha, aprendendo. Hoje tem que ter outros métodos. Por quê? Porque a vida é outra. Se a pessoa não acordar para a vida, bem, professor, diretor, vai ficar lá mandando de castigo, né? Mandando de castigo, escrevendo lá. Por quê? A vida é outra. E eu nesse sentido, eu consegui resgatar porque eu tinha esse olhar de assistência social, sabe? De olhar a criança e ver que ela fazia isso porque ela tinha atrás dela alguma coisa que levava ela a ser assim. E eu tentava corrigir. E você deixou muito claro, Roseli, que educação não é só ler e escrever. Claro que não. Existe uma interdisciplinariedade. A educação, a cultura, o esporte, as artes, né? Então, o aluno tem aptidão para quê? Para quê? O que você gosta de fazer. E a partir disso, você atribui a ele essa vocação e isso faz com que ele Então, por isso acenda. Que eu gostava dos meus cursos lá. Eu tinha balé para quem gosta de dançar. Eu tinha coral para quem gosta de cantar. Uma banda para quem gosta de tocar. Tinha a dança de rua para os meninos que gostavam da dança de rua. Então, eu abria a escola para todo mundo. O futebol, quem gostava de futebol podia jogar à noite lá. Seria adolescente, até adulto jogava. Então, eu abri um leque de possibilidades para eles fazerem o que gostassem. E ali eles se descobrirem. Tanto que nós temos... Você sabe o nome de um jogador que está jogando saiu do Kaique. Nós temos um profissional que está fora do país, jogando futebol, fazendo bonito. Infelizmente, eu não me lembro do nome. Que saiu do Kaique. Olha só. Sabe? Ali nós temos cantores, quantos grupos musicais que nós temos?
Porque educar não é só pôr sentado numa sala de aula e falar o beabá para eles. É formar para a vida. Sim. Agora, não adianta a pessoa ser intelectualizada, saber ter uma cultura, se ela não interage com os outros, se ela não põe isso a serviço. Exatamente. Certo? Ela tem que colocar, a escola é para preparar para a vida. E ele pode ser professor, ele pode ser o que ele quiser ser. Só que ele tem que aprender para interagir na sociedade, fazer parte na comunidade e ali levar. Teve 2 menininhos também, que o pai estava preso. Mas dava um trabalho para a gente que Deus o livre, eram terríveis. E nós fomos moldando. Hoje eles são pastores evangélicos lá em Curitiba, parece, os 2 irmãos. Eles saíram, formaram, partiram para a religião. Hoje eles têm uma vida normal, uma vida de serviço. Uhum. E eu vejo os meninos aí fazendo essas coisas. Eu tenho amizade com a turminha ainda, tenho no Facebook muitos deles. Eu vejo eles assim, fazendo alguma coisa que gosta, trabalhando. Gente, não existe satisfação maior. Sim. Sabe? É uma realização para a gente, não é só professor, é formador de pessoas, né, Sim, gente? sim, Professor não é só para ensinar beabá, sim, né? Eu sempre pensei assim. sim. Falei, eu tenho, sabe, você pode ser ótimo professor de uma matéria, mas se você não conseguir enxergar no seu aluno um potencial para alguma outra coisa, você não está fazendo um trabalho completo. Exatamente. Né? Então, meu palpite sempre foi esse. Eu sempre falei assim, meu pai falava, quem não vive para servir, não serve para viver. Olha só. Era um ditado que meu pai falava. Em qualquer profissão que você tenha. Meu pai teve mecânico, ele ensinou 1000 pessoas a trabalhar com mecânico, que trabalhava com ele. Ele falava isso. Você tem que ensinar para você ter a sua missão nesse mundo. Deus te deu uma vocação que é para você compartilhar. Não é para você, é para você colocar a serviço, né? Sim, sim. Então eu sempre pensei assim. E é muito legal que a sua influência foi tão grande, né, na educação, principalmente aqui no Kaique. Eu não sei se a gente pode citar o nome dele, porque não houve autorização prévia para isso, mas inclusive nós temos na academia um acadêmico que trabalhou junto com a senhora. E me deu um trabalho desgraçado. E hoje é professor. É professor e escritor. E escritor, né? Publica livros infantis. Foi um dos fatos, um dos fatores lá que deu a diferença. Ele fazia a coisa errada. Ele ele era um funcionário, vamos dizer assim, porteiro. E ao invés de ele usar o computador da escola, da portaria, para aprender alguma coisa, ele usava para fazer arte. Aí eu peguei ele pro pé, falei, não. Se eu levasse o problema para a secretaria, ele era demitido, sem injusta causa. Falei, não, você não vai. Você tem inteligência, você vai fazer outra coisa, você vai fazer faculdade. Botei ele no ônibus, aliás, todos os funcionários do Kaique eu botei no ônibus, pedi para a Célia Mamed, que era a nossa chefe maior, eu pedi para ela dar um ônibus, levei todos os funcionários do Kaique para fazer madurez, antigo, eliminação de matéria. Hoje, que era atendente de creche, hoje é professora de uma escola. Professora, eu tenho umas 4 que viraram professoras e trabalham na educação. Que coisa. Tenho enfermeiras. E essa pessoa que nós estamos falando, a gente não vai citar o nome porque nós não temos autorização dele. Ele foi também. E ele foi e voltou entusiasmado de fazer uma faculdade. E eu consegui uma faculdade gratuita para ele aqui. Que bênção. Ele conseguiu fazer faculdade e hoje ele é um professor que trabalha, que né, promove a vida dos estudantes, é um escritor, participa da nossa academia. Então, não tem orgulho, sabe? É uma delícia saber que você contribuiu para a vida. Se eu não fizesse nada, se eu fosse uma pessoa daquelas, diretora que só vê o defeito das pessoas, eu tinha levado ele para a Secretaria de Educação e falou, ele tá mexendo com o computador de noite lá. Ele ia ser dispensado, ia ser mais um, né, que não tinha futuro. Não, eu corrigi, eu mudei o caminho dele.
E eu acho que educar é justamente isso, é fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Se não faz diferença, você não é educador. Exatamente. Porque ensinar beabá é facinho. E o ensinar a internet. Antes eram os livros, né? Agora a internet. Eles que ensinam a gente. Ensina muito melhor do que a gente, Muito né? melhor que a gente. Então, o nosso diferencial está em educar para a vida, né? Para a vida. Fazer com que essas pessoas, com esses jovens, adolescentes, que eles saiam da escola sendo assim, uma visão de prosperidade para eles e para o próximo. Sim. Não tem coisa mais gostosa do que você ver ex-aluno seu sendo, assim, sabe, fazendo a diferença. Uhum. Eu tenho, quando eu dava aula no Luiz Martins, eu tinha essa mesma ideia. E hoje eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos sendo professor lá. Então, isso vale a pena a gente ver, sabe? Ex-alunos. Eu tenho uns 4, 5 que são médicos. Inclusive, o que me operou a coluna, que me fez uma operação de quase 17 horas na minha coluna, foi um ex-aluno. Sério? Um ex-aluno. Eu cheguei nele e falei, ainda bem que eu fui boazinha pra você, porque senão você ia se vingar na minha coluna, né? Que foi o mesmo que me operou. Zé Eugênio. Não sabia que... Ele foi meu aluno no Luiz Martins. Então, eu tinha uma sala lá, são vários médicos. Uhum. O Zé Heitor, o Donizete, o Zé Eugênio, foram alunos meus lá no CAIC, no Luiz Martins, no meu tempo da escola estadual. Tem professoras, nossa, quantas ex-alunas do magistério minhas, que eu dei aula para magistério também, que hoje são professoras, que foram minhas colegas. Eu tenho muito, então eu falo assim, eu tenho um orgulho muito grande, sabe, e agradeço a Deus por Ele ter me dado esse dom de mente aberta para não ficar na fila dos carneirinhos que sempre faz, sabe, do mesmo jeito. Eu sempre tive visão ampla, sempre. Sim. E eu aprendi isso com meu pai, que meu pai era assim. O meu pai era uma pessoa muito à frente do tempo dele. Uhum. Meu pai era dessa, quem não vive para servir, não serve para viver. Sim. Então, eu desde pequena, eu era assim, sabe? Gostava de lidar com pessoas e trabalhar pessoas. Tanto que eu tenho filho adotivo, eu já adotei, já foi embora até, já se tornaram gente, já se mandaram. Tem filho professora também? Tem filho professor, né? psicóloga. Psicóloga. Filho psicólogo, tem um filho que é advogado, corretor, e um filho que é... Meu Deus do céu. Trabalha na Altana, na fábrica de remédio. Ele é farmacêutico. Ele formou para farmácia, mas só que ele trabalha, é um alto funcionário da MS em Hortolândia. Que coisa. Tá super bem. Então, é chefão lá. Então, meus filhos, eu tenho só orgulho, né? Orgulho de ter ajudado a se tornar gente também. E fiquei sem marido muito cedo. Também foi mais uma coisa pessoal minha mesmo, de luta minha, de tanto para sustentar como para encaminhar. E Deus me deu esse dom. Então, eu agradeço a Deus. Eu acho que não fiz nada sozinha. Sempre tive pessoas no meu caminho que me fortaleceram para fazer tudo o que eu fiz. No CAIC mesmo, se eu não tivesse pessoas que vestiram a camisa junto comigo, teria sido difícil. Mas eu tive, graças a Deus, e foi sucesso, né? Foi uma escola que fez a diferença na época. Hoje eu não vou lá porque minha saudade me judia. Sabe, você vê aquilo que você plantou. Hoje está tudo diferente, fecharam as portas para a sociedade lá. É diferente. Então, machuca a gente um pouquinho. Você vê que eu abri as portas para todos entrarem. As mães, de quinta-feira, eu fazia reuniões e crau nas mães lá, com aquelas certas, né, atitudes que a gente sabia que prejudiciava a criança. Antes a família era uma aliada da escola, né? As mães, os pais, quem exercia, né, a função paterna, materna, era uma aliada. Hoje, se a escola chama a família para a escola, para conversar, para falar alguma coisa, os pais já vão armados. Isso que eu ia falar, vão com a faca na mão, porque fizeram isso. Ela nunca pensa que isso prejudica. Sim. Uma das coisas, né, que é bom até que fique bem claro aqui, de alguém que teve 50 anos de escola,
nunca dê razão para o teu filho, mesmo que ele tenha razão. Dê sempre razão para a escola. Porque se você dá razão para o teu filho e a razão não é do filho, você está criando um problema. Problema para você. Porque ele se acha doninho da verdade, amanhã ou depois ele vai exigir de vocês aquilo que vocês foram omissos. Então, mesmo que a escola às vezes não seja tão correta, mas dá sempre razão para os professores, sempre razão para o diretor, escute pelo menos. E não tome, se não quiser ir a favor, mas também não vá contra. Porque hoje que a gente vê pai que vai na escola e quer matar professor, matar porque seu filho é um anjinho. Não são anjinhos. São crianças que às vezes saem fora da casinha. Sim, e o pai e a mãe não podem dar razão para eles. O pior gesto que você pode é essa hiperproteção de meu filho. Não, seu filho é uma criança normal, que faz coisa errada e faz coisa certa. Sim. Agora, não dê toda a razão para o filho nunca, porque isso não leva a nada. Isso vai dar problema para a pessoa mais tarde. Falando em problema, Roseli, o fato da senhora sempre se posicionar, e embora não esteja mais em sala de aula, mas a Roseli é uma pessoa que se posiciona. Sempre. Eu vejo nas redes sociais, sempre com posicionamento firme, sem arredar o pé. Não, eu brigo com qualquer... Aquilo que eu acredito, eu defendo. Exatamente. E, queira ou não, nem todo mundo gosta disso. Eu sei. A senhora arrumou muito confusão na educação? Arrumei alguma por questão de ego, sabe? Porque eu era coordenadora geral do CAEC, então tudo era minha responsabilidade lá dentro. E o que fizessem lá dentro, de certo ou errado, iria ser cobrado por mim, para mim. Então eu era obrigada às vezes a ser chata, sabe? Me impor. Eu não gosto disso, porque o meu modo de viver, por exemplo, é de arrebanhar, de conquistar através do diálogo, da conversa. Eu nunca mandei, apesar de eu ter toda a autoridade para mandar, eu não gostava de mandar. Eu gostava de convencer as pessoas a fazer a coisa certa. Deu certo em alguns lugares. Tive alguns probleminhas de alguns, até funcionário que foi trabalhar lá, que não aderia ao meu modo de pensar. Eu pedi para a Célia tirar, porque atrapalhava todo o esquema que a gente tinha preparado. Então, a minha atitude sempre foi de conciliadora. Nunca foi eu nunca dei ordem. Eu chegava na pessoa e falava, olha, eu acho que é melhor fazer assim, vocês não acham? Vamos fazer assim? Vamos testar, ver se dá certo? Eu sempre fui de conciliadora. Porque quando é impositiva, você leva um coice bem levado e as pessoas fazem conta. Tanto que eu saí de lá, os funcionários gostavam muito de mim. Tinha amor e tenho. Aqueles ainda que tenho nas redes sociais, que eu converso. Até há pouco tempo faleceu a Zaurete. A Zaurete era uma belezinha. Eu tinha, assim, as pessoas com um gênio forte, mas eu conquistava. Conquistava porque eu valorizava o que eles faziam. Sempre valorizei. Porque você quer ver uma pessoa trabalhar bem, é você valorizar o que ela faz. Se você ficar chamando a atenção porque fez isso, chamando a atenção, a pessoa fica com raiva. Sim. Mas melhor ainda que ela vai sair fora. Que ela não vai entrar na sua. Agora, você quer arrebanhar, tem que ser um chefe, assim, de acolhimento. Você acolhe, você valoriza, você dá presente. Eu fazia. O que eu fazia? Excursão, levava todo mundo passear. Coisa que tinha gente que não conhecia nem Campinas. Olha só. Porque a pessoa de bairro, assim, de bairro que nem carente, como é ao redor do CAIC, tinha gente que não conhecia São Paulo, não conhecia Campinas. E eu levava os funcionários passear. A gente passeava pelo menos uma vez por mês, eu levava eles viajar para São Paulo. Levei para São Paulo a molecada toda do coral, da coisa. Tinha criança que chegava em São Paulo e andava com a cabeça para cima, assim, olhando os prédios, né? E por quê? Eles não tinham a mínima noção do que era uma cidade grande. E isso é educativo. Para mim, educação é isso. Sim. Sabe? O que adianta eu falar e não mostrar? Eu mostrava. E os funcionários que trabalhavam, nossa, eu fazia festa, comemorava os aniversários, eu valorizava as pessoas, sabe? Porque eles precisavam descansar, dava uma hora de descanso, belezinha, tinha uma sala só para eles descansarem, para eles comerem em paz.
Tanto que tudo que eu pedia, eu não precisava pedir 2 vezes, era uma vez só. Todos eles queriam fazer, ajudar. Por quê? Porque eu valorizava a pessoa, cada um na sua função. E isso é a melhor forma de você conseguir resultado. Isso eu sempre tive isso na cabeça e eu resolvi isso. É você ajudar para ser ajudado. Né? Rosalina, a sua história na educação, ela é emaranhada, está emaranhada com a história de Mogi Guaçu. Também. E a senhora citou o seu pai. Ele era um homem de influência aqui em Mogi Guaçu, Sim, né? meu pai foi vereador, foi o mais votado, na época de 1955. O Carlito Braga, prefeito, meu pai foi o vereador mais votado. Entraram em casa, carregaram meu pai no ombro, meu cachorro saiu mordendo meio mundo, foi uma... foi uma delícia. E meu pai tem uma história como Mogi Guaçu, apesar de que eu emprestei para uma pessoa os documentos e a pessoa está segurando, eu preciso pegar de volta. Meu pai que fundou a comarca aqui no Guaçu. Tudo no Guaçu nascia, tinha que registrar em Mojimirim, porque nós não tínhamos comarca. Meu pai trouxe a comarca para cá. Meu pai trouxe a Champion para cá. Tanto que o Christian Nielsen, um dos engenheiros de construção da Champion, dormia na minha casa, na minha cama. Eu tinha que dormir no sofá, porque meu pai trouxe o engenheiro para ver. Meu pai, aquela ponte que construíram lá perto da Champion, foi meu pai que conseguiu a toque de caixa, porque as máquinas que vinham para a construção da Champion eram grandes, não passavam na ponte do centro, na pontinha de ferro. Então teve que construir lá. Meu pai que foi atrás de São Paulo. Meu pai, Oscar Chiarelli e o Carlito Braga. Foram 3 pioneiros do sucesso, do crescimento de Mogi Guaçu. Eles lutavam enquanto políticos, e é uma época que é uma coisa, político não ganhava um tostão. Nem para viajar, ia com o próprio bolso. Quantas vezes meu pai ia para São Paulo e voltava, pagando a sua própria passagem, seu carro, porque era uma época que ninguém ganhava. Prefeito ganhava pouca coisa, era um missário. O Carlito Braga era um parceiro. A única vantagem que eu gostava, porque eu não pagava cinema, né? Eu entrava... Filho do prefeito, do vereador, não pagava cinema. Eu ia no cinema todo dia. Tinha cadeirinha com uma capinha assim, de reserva. Eu com o filho do Carlito, com a filha do Carlito Braga, que era o prefeito, que era minha amiga, nós 2 íamos no cinema todo dia. Isso foi bom. Então, e meu pai teve assim... não sei, eu vou contar uma história, só que eu tenho documento para provar, mas não está comigo. O Guaçu terminava no Rio. O mapa do Guaçu não estava assim bem definido ainda. Então ele começava em Nova Lausanne lá e vinha e acabava no Rio. Aí meu pai, mais os políticos da época, descobriram que ali para lá do Rio tinha um barro muito bom para cerâmica, que era a Cerâmica São José. O que eles fizeram? Foram em São Paulo, fizeram das tripas coração, conseguiram puxar o limite de Mogi Guaçu até onde é hoje, dividindo para Mojimirim. Então o barro ficou para nós. Certo? O objetivo foi esse. Então meu pai, eles mexeram no mapa do Guaçu para a gente ter, porque o Guaçu estava começando com o Padre Armani fazer as manilhas, as telhas, mexer com o barro. Então nessa época eles conseguiram também a São José, que depois montou a cerâmica, por causa da situação da beirada do rio, que tinha muito barro propício para fazer a manilha e as telhas, né? Então o mapa do Guaçu foi alterado, ele conseguiu em São Paulo, lá com os bambambam lá, a mudança do mapa nosso, porque o Guaçu era para terminar no rio, do rio para lá já era Mojimirim. Aí eles conseguiram puxar, trouxeram o mapa de lá, deram um passo para cá, né? Deixaram o Paguaí e fizeram a divisa ali. É tudo coisas que eu tenho documento, tá? E eu emprestei para o Luiz Carlos, que era Ferreira, e ele tinha toda uma sala lá, porque ele guardava tudo. Depois ele faleceu. E eu preciso ir falar com a irmã dele para ver se eu resgato esses documentos que eu tenho, que seriam do meu... A elevação do Guaçu da igreja, como é que chama? A igreja nossa era só uma igreja. Depois ela passou a ser... Como é que chama? Eu esqueci o nome da palavra. Também uma carta que meu pai escreveu. Ele passou a ser a igreja central. Paróquia. Passou a ser paróquia.
porque era apenas uma igreja. Uhum. Aí, meu pai também, insistência com o bispo, insistência, conseguiu elevar a paróquia, a nossa Imaculada Conceição, que era a única, na verdade. Depois passou a do Rosário também. Uhum. Então, meu pai tem, assim, uma parcela de, entre aspas, de culpa de muita coisa no Iguaçu. Sim. Muita coisa. Por isso, Roseli, que nós estamos insistindo no Evangelho com Vida. Eu aproveito a oportunidade para pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos, porque nós queremos fazer esse resgate da história. Porque eu não, tenho certeza que é uma injustiça enorme quando nós não damos crédito a quem faz a diferença. Quem faz a diferença. Por exemplo, né, e aqui em Mogi Guaçu nós temos pessoas que fizeram a diferença, como a Roseli, e que são pessoas injustiçadas. Pouco lembradas, né? Nem lembradas. Que não são lembradas. A Roseli citou o nome de pessoas que foram referências na educação. Hoje, se a senhora me perguntar quem que é o secretário de Educação e o que ele fez em prol da educação em Mogi Guaçu, eu não vou saber dizer. Né? E tem toda uma história que, se não for registrada, ela é esquecida. Passa em branco. Passa em branco. Por isso que um dos motivos de nós fazermos esse programa é registrar e deixar registrado na internet. Porque a internet, né, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né, a maioria das pessoas tem acesso, dificilmente se perde. Né? Então, infelizmente, nós não conseguimos ter feito isso com João Vitor, né? Que foi professor. Inclusive, esse programa é uma homenagem ao professor João Vitor Rossi. Tanto que eu insisti para a Ângela, vamos escrever. E, a Ângela foi embora também. Não tivemos tempo. E a Ângela também teve uma participação muito na história de Mogi Guaçu. Ela foi relatora de muita coisa que ela sabia que a gente não fica sabendo. Sim. E uma das visitas, né, que a gente fazia para a Ângela mostrava para nós documentos históricos importantíssimos para Mogi Guaçu. Inclusive, ela tem lá guardado, que eu acho que nem todo mundo sabe, ela tem a relação de todos os estrangeiros que vieram para Mogi Guaçu, estabeleceram as famílias que vieram nos navios de Portugal, da Espanha, da Alemanha não temos muita coisa, mas da Itália, o Guaçu cresceu graças aos imigrantes. Sim. A nossa cidade, quando eu nasci, porque eu sou nascida no centrinho lá. Quando eu nasci, o Guaçu acabava no posto que vai para o Cerâmica Clube. O Guaçu acabava ali. Olha só. Dali para cima era terra. Uhum. Aí tinha a igrejinha da capela. Uhum. E para nós, criança da época, para nós fazer piquenique, nós ia na capela. E era uma saga, era uma aventura. Subir pelo morro do Chico de Paulo para chegar na capela. Porque não tinha casa ali, acabava. A Santa Casa ficou num lugar ermo. O cemitério, para ir no cemitério era uma caminhada, porque não tinha casa, não tinha nada ali, era só caminhada. E atrás do cemitério era um matadouro. Olha. Que vinha aquelas boiadas que passavam pelo centro do Guaçu, quando eu era criança, que a gente quase morria de medo, que às vezes a gente estava indo para o Luiz Martini, na primeira escola foi o Padre Armando, depois o Luiz Martini. Quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos que a gente ia para o Luiz Martini, às vezes a gente estava subindo na 9 de abril para ir para a escola, vinha os buenadas lá, os buenos com aquelas monte de vaca, boi para o matadouro, entrava no nosso meio, né, saía voando, entrava na primeira casa que achava. E quantas vezes eu trepei no muro do cemitério para fugir da boiada, porque eles viravam ali, né? Eles viravam ali para ir atrás do cemitério, que era o matadouro.
E a gente ia indo para a escola, vinha aquela boiada para cá atrás de nós saía voando, montava todo no muro do cemitério para fugir da boiada. Então tem várias histórias assim, era a rua 15 de novembro, eles vinham pela ponte, pegava 15 de novembro, subia 9 de abril e virava no Luiz Martins, aqui no cemitério, para o matadouro que era atrás. Atrás do Luiz Martins tinha um córrego, tinha umas pedras que a gente fazia de giz, era o nosso playground. A gente saía, porque não tinha muro a escola. A gente, na hora do recreio, a gente ia brincar no mato lá com as coisas. Então, o Iguaçu, eu conheço a história aqui, o desenvolvimento do Iguaçu desde criança. Sim. Onde era o primeiro posto médico, que era na praça, ali perto do Bradesco, ali tinha o posto Dr. Valdomiro, que era o que atendia a cidade inteira. Né? E tinha, inclusive, a enfermeira dele ainda é viva. É tia de uma amiga minha, da Eni. Você conhece a Vilmara, né? A Vilmara, é tia dela. Olha só. A tia dela, a Eni, até podia fazer uma reportagem com ela, Sim. porque ela foi a primeira enfermeira de Mogi Guaçu. Sério? Ela tá idosa, mas ela tá bem. Então, eu lembro que a Eni que dava injeção na gente. Uma vez eu enfiei um monte de milho no nariz, assim, a Eni que fez lavagem de milho para tirar. Então, a história de Mogi Guaçu, do lado da coisa, era a primeira professora, dona Dirce Mariottoni. Depois, a primeira loja era Sr. Orlando Chiarelli, depois tinha uma lojinha que hoje é sapataria, mas era sapataria também antigamente. Eu lembro dele, do casal que tinha ali. Ali onde é aquela loja da esquina, era a coleginho do professor Clóvis, era o colégio, a escola particular ali. E eu morava encostado. O fundo da minha casa dava para o recreio da escola. Então, na hora que eles iam para o recreio, eu trepava no muro e ficava mexendo com a turma lá no recreio, que era atrás do muro do meu quintal. Mas do lado, onde é a loja 100, era um casarão antigo, só morava a dona Nadir, seu Jeremias, que era o chofer de táxi, só tinha um táxi no Iguaçu, que era o seu Jeremias. E uma irmã dela, que era a dona Iraci, morava naquele puta casarão. E ela alugava salas. Quando a pessoa vinha para o Iguaçu para trabalhar na Champ, trabalhar em algum lugar, que não tinha casa ainda, era ali que ficava. Quanta gente que eu conheci ali, quantos professores vieram para o Iguaçu e moraram ali. Né? E no fundo morava o coletor de lixo do Iguaçu, era um só. Como é que ele chamava? Ai, meu Deus. Zé Negrinho, o apelido era Zé Negrinho. Ele tinha 10 filhos. 10. Eu tinha só um homem. Eram 9 mulheres e um homem. E era minhas partes. E a gente brincava. Nós, os filhos do Zé Negrinho, que era o coletor de lixo, a filha do dentista, que morava na frente, a filha do prefeito, que morava no fim da rua. Era toda uma família. De noite, as mães sentavam nas portas das casas, assim, depois da janta. Eu brincava de pique, de ronça, de balança caixão na rua até 9 horas. 9 horas entrava, todo mundo lavava os pés e ia dormir. Então a Bernadette, que foi professora do Luiz Martins, a Ângela, a gente se reunia tudo na rua para brincar. Né? Era uma família, o Iguaçu era uma família. O Legaspi, o Augusto Legaspi, o Pedro Legaspi, que o pai era farmacêutico na praça, os Pedrini. Então, são famílias que a gente tinha toda uma... Aí chegou aqui no Iguaçu, chegou uma família de gregos. O pai, a mãe e 3 filhos. Stefano, Basili e a menina não lembro. E essas crianças não falavam uma palavra em português. E meu pai foi acolhê-los, porque meu pai fazia parte da trupe aqui, dos manda-chuva da cidade. Eles foram numa loja, montaram a loja ali na praça, na esquina. E as crianças foram para a escola para a gente. E eram meus parceiros. Porque meu pai conhecia, eles conheciam só a gente, eles iam comigo, os 3 iam falar uma palavra em português. E a gente se comunicava. Criança, você já viu, né? Sim. Então tem várias histórias. Nossa Senhora, que gostoso a gente lembrar. Tinha o Zé Dodico, perto da igreja, do lado do Gico, o pai do Zé Dodico tinha bastante passarinho. Tucano, coisa que a gente não via. Na época podia, né? E tinha um que fazia uma gritaria, tocava o sino da igreja, ele gritava junto. A gente sabia que era domingo, porque o padre tocava o sino para missa, e o passarinho do Zé Dodico formava um berreiro que a cidade inteira acordava para ir na missa. Olha só. Era gostoso, viu? Roseli, então, esse protagonismo que a senhora assumiu ao longo da vida teve forte influência do seu pai. Teve, muito. Né? Meu pai era um homem muito bravo,
muito justo, muito honesto. Meu pai era uma pessoa honestíssima, mas chato, brabo pra caramba. Eu, quando era meninota, que eu queria sair, eu tinha que acertar 9 horas. Se eu acertasse 9h05, bem, o pau comia. Dormia no quintal. Dormia muitas vezes no quintal. Meu pai não deixava entrar, não. 9 horas em casa. Às vezes eu saía e esquecia da hora. Aí o pau comia. Era bravo. Ele era muito bravo, mas ele era muito, assim, muito justo com as coisas. Ele ajudou muita gente nessa cidade. Muita e gente. visionário também, né? Porque trouxe a antiga Champion pra cá. Né? Ele teve. Meu pai foi o que fez os primeiros contatos com a Champion para vir para o Iguaçu. E é uma firma americana, né? Sim. E o engenheiro-chefe, o Christiane Nils, pode ver na história coisa que vai aparecer o nome dele. Ele dormia em casa, porque não tinha hotel no Iguaçu, não tinha nada, como meu pai, que estava fazendo meu pai é Carlito Braga. Uhum. Ele ficava em casa, dormia na minha cama, danado. Eu dormia no sofá pra dele. É muita história, tem muita história. Bacana. Até precisava escrever tudo isso, né, para ficar. Sim, escrever. Eu nem estou participando muito da academia porque eu não tenho escrito nenhum. Eu fico com vergonha. Todo mundo tem poesia, tem isso, tem aquilo. Eu só escrevo metendo pau no ferramenta do governo. Eu só sou crítica, mas eu gostaria precisava ter gastar um pouquinho do meu tempo para contar minhas histórias, as escolas que eu sei, escolas os antigos professores da cidade que a gente conheceu, né, todos, porque o Padre Armani foi o pioneiro, a gente estudou no Padre Armani. Então os pioneiros da educação no Iguaçu, e quando fundou o Luiz Martini, nós somos a segunda ou terceira turma, nós conhecemos inclusive foi minha tia que foi a primeira diretora lá, né, Almerinda Rodrigues, é a irmã do meu pai. Ela era braba, baixinha, que a turma tinha pavor dela. Mas ela foi a mão de ferro no Luiz Martins. Tanto é que existe uma escola com o nome dela. Com o nome né? dela, Almerinda Rodrigues. Ela era uma solteirona, sabe? Baixinha, mas era terrível, era brava, brava, brava. Mas a escola com ela caminhou, que foi uma beleza, né? Aqueles meninada que no tempo dela, nossa, a escola andava que caminhava. Legal. Roseli, infelizmente nós estamos caminhando para o final. Né? Mas já vamos deixar esquematizado para a senhora voltar. Eu falo demais, né? Vocês me perdoem, porque quando eu falo das lembranças das coisas, são poucas oportunidades que a gente tem de relembrar. Sim. E de fazer crítica também, porque eu sou também bastante crítica para as coisas. E eu acho que é importante a gente passar, porque hoje as coisas vão assim sabe, com o jeito que vem vão. Eu acho que tem que saber que as coisas têm como se diz, pessoas que se importam em fazer a diferença. Eu me importei. Eu tenho o maior orgulho da minha caminhada, porque eu sei que eu fiz a diferença na vida de muita gente. Sim. Seja estudante, pessoas que trabalharam na minha casa, sempre eu fui parceira, não fui dona, sabe? Eu nunca consegui mandar. Eu sempre acolhi, sempre a minha vida foi de acolhimento. E com o acolhimento, os conselhos, exemplos, e a gente foi fazendo a diferença. Graças a Deus, muita vida. A gente vê aqueles meninos do Kaique lá trabalhando, né? Que nem o parceiro dele que faleceu, meu Deus, doeu bastante, porque foi um dos meninos que a gente também participou da caminhada, né? Então E vamos difícil. combinar um bate-papo, Roseli, para nós trazer o pessoal do Anjos da Rua para a gente conversar sobre e influenciar, né? Porque vocês precisam ser ouvidos. É uma questão de justiça, porque não é porque a gente não domina a tecnologia hoje que nós somos descartáveis. Né? Principalmente a minha geração, né? Porque hoje está indo todo mundo embora. Se não aproveitar um pouco dos que estão, a gente perde muita informação, perde muita coisa. Porque as minhas parceiras, minhas amigas que trabalharam comigo, quantos que já foram, né? Gostaria de agradecer a sua presença.
dizer mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe para que programas como esse tenham maior visibilidade e assim aqueles que hoje estão comandando a educação possam perceber que aluno não é um produto, escola não é uma empresa e ensino que não desemboca no chão da vida não pode ser considerado educação, né? Então fica esse alerta. A palavra educação é bem mais profunda do que se usa, né? Porque está na escola que está sendo educado. Exatamente. Ele está aprendendo alguma coisa, Sim. de bom e de ruim. Sim. Agora, tem que aproveitar a oportunidade para ensinar melhor, ou melhor. Sim. Né? Eu acho que criança é um cérebro 0 quilômetro que você tem que trabalhar. Plantar. Sim. Plantar para colher depois. Sim. Nós somos responsáveis. Sim, exatamente. Roseli, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, desculpa a falação, mas eu fiquei muito feliz de ter esse convite.